Estou praticamente confinado a meu quarto. Não, a minha cama. Sem o benefício nem de sono e nem de descanso. De algum modo, todas as necessidades de Galileu, suas doenças, seus interesses, eram conhecidos da sua filha por trás das paredes de seu convento. Ilustríssimo Senhor Pai, por favor, não se esqueça da grave condição em que se encontra e tenha um pouco mais de amor por si mesmo do que pelo jardim. Nesse período de Quaresma, faça esse único sacrifício, pelo menos por mim. Prive-se por um tempo do prazer do jardim. Sacrifício e exaustão eram condições que a irmã Maria Celeste conhecia bem. O convento, onde Virgínia se tornou Maria Celeste, era particularmente pobre. Sendo um convento das pobres claras, era, é lógico, comprometido com a pobreza. Era seu modo de vida, o modo de vida escolhido. Então esperava-se que tivessem pouco o que comer, que passassem frio no inverno e experimentassem dificuldades todos os dias, em todos os momentos. Senhor, eu lhe garanto que nunca fico incomodada pelo tédio, mas antes pela fome provocada, creio eu, pelo frio do meu estômago, que não recebe o total complemento de sono que exige. Só lhe digo isso para me desculpar pela aparência casual da minha carta, por ter sido forçada a largar e depois retomar minha caneta mais de uma vez antes de poder completá-la. Maria Celeste tem uma personalidade brilhante. Ela está em um lugar sombrio, tem pelo menos uma freira que tenta se suicidar nesse convento. E, no entanto, Maria Celeste sempre tem uma forma de ver o propósito mais elevado, o bem maior que nunca falha. Tal submissão tão encantadora para com a fé não era um caminho que Galileu seguiria. Ele jamais poderia seguir o exemplo de obediência da filha à igreja, nem mesmo sob os olhos vigilantes da Inquisição. A igreja ensinava que todos os corpos celestes eram imutáveis e imaculados, mas o telescópio de Galileu continuava a revelar um cosmo bem diferente da verdade aceita oficialmente. Mesmo na superfície brilhante do Sol, Galileu observou pontos escuros, que ele denominou manchas solares. Ele não poderia saber que as manchas, na verdade, eram tempestades magnéticas, mas ele as descreveu de uma forma impressionantemente precisa. As manchas solares são geradas e desaparecem em períodos maiores e menores. Algumas se condensam e outras se expandem muito de um dia para o outro. Elas mudam de forma e algumas são bem irregulares. Elas devem ser enormes em massa, estando sobre o Sol ou muito perto dele. Galileu entra em uma discussão com um jesuíta alemão, matemático, chamado Christoph Schneider, sobre a natureza das manchas solares. O alemão defende que as manchas são, na verdade, pequenos satélites que orbitam em torno do Sol. Enquanto que Galileu argumenta que essas manchas, na verdade, ou estão na superfície do Sol, ou muito próximas a ele, e que talvez sejam um tipo de nuvem. Se o jesuíta estivesse certo e as manchas fossem satélites independentes, então a superfície do Sol permaneceria imaculada, como exigia a doutrina. As manchas solares têm uma aparência muito irregular. E se você consegue apresentar isso visualmente, então o argumento de que são satélites do Sol se torna absurdo. E então Galileu
planejou com muito cuidado a publicação de suas cartas sobre as manchas solares. Todas são orientadas adequadamente, de modo que você pode vê-las de um dia para o outro nascerem no Sol e morrerem lá, de repente, no meio do Sol. Aparece um dia uma mancha pequena e no dia seguinte ela cresce, depois cresce mais ainda e depois, vagarosamente, ela vai para a beirada. Fica claro que há manchas no Sol com forma tão irregular que não podem ser satélites. Tem um ensaio visual no qual você tem visões ininterruptas de manchas solares. Galileu produziu uma série de registros das mudanças diárias dessas manchas solares. Os movimentos contínuos das manchas sugeriam que o Sol pode realmente girar em torno do seu eixo. A evidência visual é aceita tanto pelos simpatizantes de Copérnico quanto pelas pessoas que ainda acreditam que a Terra é o centro do universo. Mas é a interpretação dessa evidência, e cada vez mais você vê os astrônomos conservadores então indo além dos limites, porque se você pode dizer que eles são satélites do Sol, ainda pode dizer que o Sol é perfeito. Galileu sabia que seus adversários estavam errados. Não importava se o matemático jesuíta desejava que o Sol fosse imaculado. Galileu tinha demonstrado manchas reais na superfície do Sol real. Sete anos depois de a Inquisição ter banido Copérnico, Galileu recebeu a notícia de que um novo Papa tinha subido ao trono de São Pedro. O colegiado de cardeais tinha escolhido um membro de uma família proeminente da Toscana, um homem que Galileu realmente considerava um amigo. Maffeo Barberini se tornaria o Papa Urbano VIII. Urbano VIII é uma escolha interessante para ser Papa naquele momento. Ele é membro da família Barberini. E uma piada dizia, o que os bárbaros não saquearam de Roma, os Barberini o fizeram. Seu brasão, quando ele era um jovem prelado, tinha 3 moscas. E as moscas tornaram-se cada vez mais indignas para alguém que tinha alcançado um posto tão alto na igreja. Então, a certa altura, as moscas foram mudadas para abelhas operárias. E, portanto, Maffeo Barberini torna-se a personificação do indivíduo trabalhador e produtivo. Tudo o que você vê, que é sinal da bela Roma da Renascença, começou, continuou ou se inspirou pelo que Urbano VIII fez. No fim da Via Vêneto, há uma fonte com 3 abelhas Barberini, para lembrá-lo qual Papa lhe deu essa fonte de água e também para lembrá-lo de que você não deve ficar vadiando em volta da fonte. Deve fazer como a abelha e produzir mel. O novo Papa era grande fã de Galileu. Ele tinha escrito poemas para Galileu. E, de repente, a situação pareceu muito diferente do que era em 1616. Quando a novidade da elevação de Urbano VIII chegou ao convento, Maria Celeste esperou que o silêncio do seu pai nas mãos da igreja acabasse. Galileu compartilhou em segredo uma carta que recebeu de seu velho amigo, o Papa. Papai, a felicidade que senti devido à carta escrita para o senhor pelo Sumo Pontífice foi indescritível. A carta demonstra claramente o afeto que esse grande homem tem pelo senhor. Já li e reli a carta, exultando em particular. E aqui eu a devolvo, como insiste, sem tê-la mostrado a ninguém. Galileu fez a difícil viagem de 2 semanas para Roma, especialmente para se encontrar com o Papa Urbano VIII. Os 2 velhos amigos tiveram uma série de conversas enquanto passeavam pelos jardins do Vaticano. O Papa e Galileu caminharam pelos jardins do Vaticano conversando sobre várias coisas. E, é claro, uma das coisas sobre a qual falaram foi se Galileu podia ou não publicar a teoria de Copérnico. E o Papa disse a ele que, desde que se limitasse a falar sobre ela, hipoteticamente, não haveria problema.
Então, desde que a opinião de Copérnico de que a Terra girava em torno do Sol fosse apresentada somente como hipótese, uma teoria entre tantas, Urbano VIII permitira que fosse debatida. Galileu saiu desses encontros sentindo que era chegada a hora de escrever seu grande livro sobre cosmologia, que ele prometia desde 1610. Agora, com 60 anos, ele se dedicou a seu novo livro. O Papa tinha dado licença para Galileu embarcar no que ele esperava ser seu trabalho mais importante. Escrevendo em italiano, não em latim, exibindo sua evidência mais persuasiva em um estilo inteligente e popular, Galileu buscou entreter e conquistar todos os que o lessem para a visão do mundo de Copérnico. As cartas de Maria Celeste sugerem que seu pai permitiu que ela lesse seu manuscrito inacabado. Parece haver um interesse genuíno pelo trabalho dele por parte dela. É claro que ela se diminui. Ela sempre diz: eu adoraria ver o que está escrevendo, se acha que posso compreender. E é claro que prometo não falar sobre isso com ninguém. Então eles tinham uma intimidade em relação ao trabalho. E, possivelmente, a coisa mais interessante que surge das cartas é essa forte indicação de que, enquanto ele está trabalhando no diálogo, o vai e vem de cartas começa a incluir uma coisa chamada cortes, que obviamente são pedaços de um manuscrito, e parece que é ela que está realmente preparando um manuscrito. Meses escrevendo acabaram em uma doença que interrompeu seu trabalho. Depois de 5 anos, o fim estava próximo. Com a graça de Deus, estou no caminho certo. O livro vai ser bem grande e cheio de novidades que, ao escrever em forma de diálogo, posso introduzir sem afetação ou esforço. Se eu conseguir sobreviver a esse inverno, vou concluí-lo e publicá-lo imediatamente. Galileu terminou seu grande livro na véspera de Natal de 1629. Ele o chamou de Diálogo sobre os dois grandes sistemas do mundo. É uma obra-prima da retórica. Galileu explica a nova visão do mundo. É um debate sobre o mundo dos sistemas. O Sol é o centro do universo ou é a Terra o centro do universo? Ele apresenta todas as suas maravilhosas descobertas com o telescópio. E você é simplesmente levado nessa narrativa. Galileu cria 3 personagens vivazes, nobres de Veneza. O primeiro personagem, o anfitrião, promove um debate entre seus 2 convidados falantes. Um dos visitantes fala claramente por Copérnico e Galileu. Mas o outro, Simplício, o simplório, é um contraste cômico que enuncia as doutrinas da Igreja sobre ciência e filosofia. Galileu obteve a permissão de um censor amigo para publicar seu livro em Florença. Ele sabia que seria muito mais difícil de persuadir os censores de Roma. Despachou um punhado de cópias para o Vaticano, mas antes que pudesse saber do resultado, Florença foi acometida por uma terrível catástrofe. Em 1630, a peste bubônica atingiu toda a Toscana. Em questão de semanas, 6.000 florentinos estavam mortos e Galileu perdeu contato com Roma. Todas as noites, enquanto a cidade se escondia atrás de portas fechadas, carroças recolhiam os corpos. Médicos vagavam pelas ruas com máscaras recheadas de palha para protegê-los do contágio.